Oi, meu nome é Mariana, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. E hoje eu vou trazer então as minhas leituras do mês de janeiro. Teve ótimas leituras, eu aproveitei muito bem o meu mês de férias. E eu vou pedir desculpa só pela voz gripada, mas eu tava louca pra trazer vídeo, ainda mais que fazia tempo que eu não postava. E então não se esqueça de curtir o vídeo, comentar aqui embaixo se vocês querem que eu traga resenha de algum livro. Siga meu Instagram lá, tá aqui embaixo, por causa que eu tô dando mais atenção pra lá, tentando tirar mais fotos, postar mais conteúdos. Eu sei que ainda não é um super foto, super negócio assim, mas eu tô tentando muito melhorar. E se vocês fossem lá me seguir, curtir, comentar as fotos, os reels, eu ia ficar muito mais empolgada em trazer mais conteúdo, tanto pra lá como aqui. Então, por favor, me ajudem muito que o canal cresça, que minha página no Instagram cresça, então bora lá pro vídeo. Uma das leituras foi um conto, As 20 Mortes de Laura Lins, As 220 Mortes de Laura Lins, do Rafael, não vou saber pronunciar o sobrenome, que vocês sabem que em dezembro, pra quem acompanha, eu li o outro livro dele, dos baús gelados, não sei, eu nem lembro o nome. E eu li, então, 220 Mortes de Laura Lins, que foi, então, o primeiro conto que ele publicou lá na Amazon. E eu tava curiosa pra ler, e foi então aquele típico clichê das pessoas morrendo e você tem que descobrir por que eles estão morrendo, ou você tá morrendo e tudo mais. E eu até que me surpreendi com a história, não achei tão repetitivo como eu ia achar, tantas mortes assim, e me surpreendi bastante com o final. Então não vou poder falar muita coisa por causa que seria spoiler, já que é um conto, é uma história curta. Mas então ele vai ali pro parque encontrar uma amiga e essa amiga morre. Então quando acontece isso, ele volta no mesmo dia e vai acontecendo mortes. Ele vai tentando sair do lugar pra não acontecer morte, mas ocorre outra e ele tá ali tentando descobrir o que tá acontecendo. Foi um conto legal e se ele publicar mais contos eu sim gostaria de conhecer, de tudo mais, porque a escrita dele eu gostei bastante, tanto nesse conto como no outro que eu li em dezembro. Agora, a primeira leitura desse ano foi Escritos Negros, Textos Contemporâneos. Quando eu ganhei esse daqui da tag, eu achei que seria um livro para falar sobre a importância da escrita negra, sobre escritos de falando sobre preconceito que sofre os escritores negros e tudo mais, mas foi ali histórias de pessoas contando sobre tipo, escreviam alguma coisa e eles falaram como que foi aquilo, como que começaram a ler, e eu não me interessei por isso. Eu queria um pouco mais de importância do negro escrevendo, a importância de não só ler autores brancos, diversificar, ter a representatividade nas coisas, em livros, filmes e tudo mais, e não foi o que eu encontrei, então eu acabei me decepcionando. Tá pra troca no Scooby, pra quem quiser tiver interesse, ou também pra comprar, mas eu esperava mais do livro, eu espero que me entenda. Da tag também, um tempo atrás eu comprei esses box aqui da literatura clássica e eu muito tempo não li por causa que eu ainda tô me inteirando em uns clássicos. E então eu li Machado de Assis, o Alienista. Eu tinha tentado ler A Mão e a Luva no ensino médio, mas eu não consegui entender muita coisa e abandonei. E então dei a segunda chance pro Machado de Assis com o Alienista. Aqui nesse box também tem A Mão e a Luva, que também pretendo ler logo pra ver se agora, anos depois, eu consigo ler. Mas o Alienista eu achei um livro ok. Foi ali um livro que conta do homem que cria então a Casa Verde, que seria a casa dos loucos, do hospício assim da época, e qualquer coisa ele vai, a pessoa faz, ele leva pro hospício, que é estudar os loucos e tudo mais. E eu achei que seria mais interessante, mas eu fiquei uma coisa muito mais louca de quem seria o louco, os loucos ou ele que tá levando os loucos pra esse lugar, assim. É bem confuso, achei um pouco confuso também por causa que eu não sou muito
de ler clássicos, mas em si eu gostei da história e tô mais curiosa pra ler outros livros do Machado de Assis. Me indica aí quais são os seus preferidos do Machado de Assis. Eu só tenho aqui a mão e a luva também pra ler. Finalmente eu li Os Sete Maridos de Evelyn Hugo. Eu tenho aqui a edição pela Tag Inéditos. E eu nunca tinha lido, tinha comprado acho que ano retrasado, faz tempão eu tava enrolando, porque eu tava com aquele medo de todo mundo falando bem e eu ler e não gostar. Mas eu gostei, dei 5 estrelas. Vai contar aí da Evelyn Hugo, que ela ali tá mais de idade, já terminou a carreira e ela quer fazer uma entrevista, só que tem que ser a Monique. Então você já começa a pensar, por que só a Monique, né? E ela vai ali achando que vai fazer uma entrevista por causa de que ela vai fazer um leilão dos vestidos e doar o dinheiro pro apoio ao câncer de mama. E na verdade ela quer contar a história da vida dela, dos 7 maridos, de quem foi o seu amor verdadeiro. Então, a sua alma gêmea. Então você vai começar a conhecer a história ali de Evelyn Hugo. E eu achei muito que seriam as histórias mais relacionadas ao maridos, né? Como que vai... O livro é dividido entre os 7 maridos. Mas você termina o livro, você nem se importa com os maridos. Você só quer saber mais da Evelyn Hugo. Aquele livro que você lê e parece que o personagem é real. Parece que eu terminei que iria pesquisar mais sobre a vida da Evelyn Hugo, sendo que ela não existe. E tá bem pra ganhar adaptação, não sei se é filme ou série. Eu fiz um post lá no Instagram desse livro aqui, então vão lá conferir, espero que gostem. Que eu falei um pouco do livro. E eu gostei muito, eu fiz algumas pequenas marcações, não sei se vocês vão conseguir ver. E realmente foi um livro maravilhoso. Aí quero ler os outros livros da autora, que é a Taylor Jenkins Reid, com Daisy Jones and the Six, com Amores Verdadeiros. Eu não tô tão curiosa, mas com outro livro dela dos famosos, que é Malibu Renasce. Esses são os dois que eu mais quero ler. E vão ter adaptação de quase todos os livros da Taylor Jenkins Reid. Eu queria ler aí, mas eu aí tô numa promessa de não comprar livro, tirar esses não lidos na minha estante, né? Ler mais do que comprar. E o outro livro, então, foi A Pintora de Rena, que é outro projeto aí que eu quero ler os livros da Tag assim que chega. E eu consegui ler assim que chegou. Eu fiquei empolgado por causa que fala então aí sobre a cultura indiana. E a cultura indiana foi um dos livros que eu gostei muito da Tag com a... Como que era o nome do livro? Escola de Contos Eróticos para a Viúva, que esse aqui eu também fiz um post lá no Instagram. E também fiz a resenha, vou deixar aqui nos cards. E não vou falar muito sobre, porque já tem resenha, já tem post lá no Instagram. Mas foi um livro que eu gostei muito da Tag. E espero que tragam mais livros aí de culturas diferentes, que realmente gostei demais. Outro livro que eu li foi A Hora do Lobisomem do Stephen King, que também tem post lá no Instagram pra vocês verem como eu tô postando bastante lá ultimamente. Esse aqui foi um livro super rapidinho que eu li em um dia. Eu pensei, no último dia do mês, vamos pegar uma coisa que eu consigo terminar. Peguei A Hora do Lobisomem. E foi muito bom. É um livro super rápido. Como foi troca no Scooby, eu deixei aqui o post da pessoa. E ele é cheio de ilustrações, então ele vai contando aí por meses. Janeiro tem uma ilustração, conta a história de janeiro e tudo mais. Então ele é super rapidinho, começa a aparecer um lobisomem na cidade de Tarkas Mill. E ele vai aparecendo, então, cada mês e Então, como ele divide por anos, vai ser essas aparições do lobisomem, onde ele tem as suas vítimas. E é interessante acompanhar, você até quase a metade você fica, tipo, só lendo, aconteceu tal coisa, tal coisa, tal coisa, mas daí depois aparece um personagem que eu gostei bastante dele, porque ele é criança e o Stephen King sabe fazer um bom personagem infantil. Acho que um dos melhores personagens é infantil do Stephen King, não tem nem como questionar isso. E foi um livro, então, legal.
incrível que foi um livro que eu troquei no Scooby esse ano e eu quero não acumular mais livros, então eu chegou e eu li também. E um livro que fazia muito tempo que eu queria ler, só que eu enrolava porque ele é grande, eu enrolava porque era um clássico e tudo mais, que é 20 Mil Léguas Submarinas, do Júlio Verne. Esse aqui eu fui lendo aos poucos, não forcei a leitura, porque ele é um livro muito, muito descritivo. Às vezes ele escreve um negócio que você fica mirabolando o que é, com um monte de coisa, ele fala nomes científicos que você não entende, daí você vai pesquisar qual que são esses nomes e é um lambari. Então, tem que ter paciência para ler esse livro, mas é um livro muito, muito incrível. Eu fui lendo ele com outros livros porque se torna muito cansativo as descrições. Então vai aí contar dos personagens que eles estão num barco e foram atrás do monstro marinho, porque em vários lugares começaram a aparecer embarcações afundadas, destruídas, e não sabem o que é, se é um monstro, se é um tipo de animal que nunca foi encontrado, um animal novo. Então, Nossa, eu já esqueci os nomes, porque eu sou péssima com os nomes. Então, eles vão lá atrás desse monstro marinho. É o Sem Aronnax, que trabalha no Museu de Paris. O Conselho, que é o ajudante aí, criado do Sr. Aronnax. E o Ned Land, que é um arpoador, que ele caça as baleias. Então, eles e mais algumas pessoas vão e eles acabam caindo no mar e encontram o submarino do Capitão Nemo. Então eles vão embarcar ali e ser prisioneiros do submarino. Então, ao mesmo tempo que eles estão admirados com o fundo do mar, porque nunca foi conhecido o fundo do mar, e você para pra pensar que já passou 100 anos, eu acho, dessa história, que acho que foi 1800. Vou olhar pra falar bem certinho pra vocês em que ano que foi. 1828? Não, esse foi o nascimento do Júlio Verne. Enfim, foi lá em 1800 e até hoje a gente não conhece nada do fundo do mar. Você para pra pensar que muitos estão aí conhecendo o mundo fora da planeta Terra e não conhecem nem o fundo do mar. Que é muito estranho, por causa que a tecnologia evoluiu, mas você entende que é pouca coisa que conseguiria ali sobreviver no fundo do mar por causa da pressão, que é muito forte, né? Então o vidro, essas coisas quebrariam lá no fundo. Então não teria como colocar uma câmera, colocar um submarino, porque você não conseguiria ir lá no fundo mesmo. E você começa a viajar, e então no submarino. Eu achei que seria uma história ficcional, teria histórias místicas, como sereia, essas coisas assim, por ser uma coisa que na época parecia muito doido, né? Um submarino conhecer o fundo do mar. E não, a história ali relata de um professor que tá realmente estudando tudo aquilo. Então ele faz muitos detalhes. Ele vê um animal, ele fica descrevendo o nome científico do animal, fica descrevendo o tamanho, fica descrevendo um monte de coisas. Às vezes tem uma página inteira só de descrição, às vezes até duas. E daí você, às vezes, tem tanta vontade de conhecer o fundo do mar, às vezes eu acabei o livro e fiquei tipo, nossa, queria estar no fundo do mar também. Então eu acho que eu vou trazer uma resenha desse livro, porque foi um livro que eu gostei demais. Demais mesmo. E essa edição da Martin Claret eu achei muito, muito incrível. Ela não tem ilustrações, mas no outro livro que eu comprei no sebo tinha. Então eu fui aí revezando com as imagens e ilustrações. Então eu vou trazer uma resenha em breve, 20 Mil Léguas Submarinas, porque merece muito uma resenha. Então, se vocês têm interesse em outro livro aqui que eu mostrei agora de resenha, Evelyn Hugo, alguma coisa, comentem aqui embaixo, porque eu posso trazer sim uma resenha. E se vocês tiverem interesse em alguns livros que vocês aparecem aqui, que vocês têm interesse, que eu já li há muito tempo, ou que eu ainda não li, pra trazer mais rápido pra vocês,
podem comentar aqui sem problema nenhum. Não se esqueçam de curtir, comentar suas leituras. Mês de janeiro eu vou adorar saber suas leituras. Compartilhe com seus amigos sobre os livros da tag. Eu sempre deixo o código aqui embaixo para você ganhar 30% de desconto na sua primeira caixinha. Então, muito obrigada por assistirem e até o próximo vídeo.